os aspectos sociais da sociedade onde as pessoas socializam. Eu não sou exatamente uma pessoa muito eloquente, eu tenho o cérebro de um homem das cavernas. Por favor. E aí, galera, bem-vindos ao podcast O Bardo e Eu. Eu sou o Bardo. E eu sou eu. Hoje a gente vai falar sobre vilões. E os principais... Não sei se os principais arquétipos, né? Mas os arquétipos que a gente achou mais interessantes de estar diferenciando e explicando aqui. A gente vai definir a diferença entre antagonista e vilão, porque é algo que muita gente se confunde. Nós vamos explicar a parte de o que importa é o que o texto está dizendo, não a opinião pessoal da audiência. Sim. Em relação a quem que é o vilão. Vamos falar sobre essa onda moderna de vilões humanizados, vilões entre grandes aspas, muitas vezes humanizados. Vamos falar, como o Ico falou, de arquétipos, de vilões, 4 arquétipos que nós selecionamos. Vamos explicar vilões temáticos e como criar um vilão que reflita bem os temas centrais da história. Opa, e aí galera, o Ico passando aqui. Só pra avisar que esse vídeo acabou ficando um pouquinho maior do que a gente esperava. Um pouquinho bem maior do que a gente esperava. E a gente vai estar dividindo ele agora em 2 partes, ok? Esse primeiro vídeo vai ser aquela parte mais introdutória que a gente falou. E no próximo vídeo a gente vai ver os arquétipos e os outros assuntos, né, de vilão temático e coisas assim, beleza? Então é isso aí, pessoal. Podem continuar aproveitando aí esse episódio de O Bardo e Eu. Valeu! Exatamente. Mas antes de a gente entrar no grosso, né, da nossa temática, a gente, como sempre, vai compartilhar um pouco da nossa semana. E essa minha semana, eu acho que o que mais foi marcante foi a jornada que foi para conseguir postar o último episódio no YouTube. 24 horas só de upload. Não, 24 horas só de upload. E 2 dias sem dormir direito tentando consertar o vídeo. Pra quem diz que isso não é trabalho de verdade. O que aconteceu foi que o programa que eu uso para renderizar não estava reconhecendo o programa que eu uso para fazer a edição. Principalmente a edição da parte de vídeo do YouTube, né? Então, tipo, eu tive que tentar salvar em vários formatos diferentes. Cada renderização demorava horas e nenhum dos formatos funcionava. Aí eu tentei baixar um pacote de programas. E para tentar instalar os programas eu detonei com o meu computador e tive que restaurar o sistema. E aí, putz, no fim das contas eu tive que baixar vários programas diferentes até, tipo, achar uma combinação que um reconhecesse o outro. E aí deu tudo certo. E a gente conseguiu seguir a vida. Inclusive, a gente fez uma página do nosso podcast no Padrim, para quem quiser estar contribuindo com a gente financeiramente para ajudar a gente poder se manter no ar sem precisar ficar pegando trabalho extra, coisa assim. A gente consegue dar mais atenção pro canal, né? Pois é. O link para quem quiser estar ajudando é www.padrim com M no final, né? .com.br/o Bardo e Eu Cast, tudo junto. Pois é, tipo, não se sintam na obrigação de doar nada, mas, sabe, se vocês gostam do conteúdo, não tem como doar, a gente sabe que a situação tá muito feia no Brasil ultimamente. Isso, com certeza. Mas assim, só essa versão que tá no YouTube, só de curtir, compartilhar, comentar, já ajuda. A gente vai estar colocando os episódios anteriores, e esse também, claro, em outras plataformas como Spotify e iTunes, certo? Na verdade a gente tá botando numa página chamada Anchor,
e que é uma página de podcasts, né? Uhum. E através do Anchor, né, ele vai estar sendo redistribuídos para o Spotify, o iTunes Podcasts, acho que é realmente o nome do aplicativo, e umas outras plataformas aí que a gente vai estar em breve estreando também. Se você estiver nos escutando numa dessas plataformas, só compartilhe o vídeo, sabe, suas redes sociais, com amigos, coisas assim, porque isso já dá uma ajuda muito grande, sabe? Sim. E já que a gente abriu agora, né, a nossa página no Padrim, nós vamos estar continuando, né, com os episódios semanais, 4 episódios por mês, um por semana. E todo mês vai ter um 5º episódio que é um review de um filme, uma série, um livro, enfim, depende, cada episódio vai ser uma coisa diferente. E esse review vai ser pros nossos apoiadores do Padrim, que tiverem na segunda categoria do Padrim. Na página explica um pouco melhor. Só o desse mês que vai ser aberto para todo mundo. Bernardo, tá a fim de explicar por quê? Infelizmente, essa última semana pra mim foi definida por raiva e mágoa, porque deu umas merda aqui nos bastidores do podcast que eu tive que resolver, e logo em seguida eu descubro que o Kentaro Miura morreu, dia 6 de maio. Sim. E só foi divulgado mais no final do mês. E como eu já deixei claro nos 2 episódios anteriores, o Berserk é a minha história favorita. Berserk salvou minha vida, me ajudou a ser uma pessoa melhor, e eu tenho me sentido deslocado. Sim. Não parece real. E, portanto, o primeiro review que a gente vai fazer vai ser de Berserk, de 1997, o anime. O Henrico nunca assistiu antes, eu já conheço. E a gente vai maratonar e depois a gente vai gravar um episódio falando a respeito daquela série. Exatamente. Mesmo eu não tendo lido nem assistido Berserk, eu já consigo perceber na mídia, principalmente em anime, mas não só em anime, como a obra dele foi influente. E só toda a movimentação que está tendo nas mídias sociais com a morte dele já mostra assim como ele foi um autor muito amado, né? E eu já tenho muito respeito pelo cara, só por isso. Tipo, pra ter ideia da comoção que tá, a galera que joga de Dark Knight no Final Fantasy XIV, que é uma classe altamente inspirada pelo Guts, especialmente o Guts com a Berserker Armor, fizeram um funeral digital pro Miura, sabe? Caraca. Com os bardos dessas guildas tocando músicas do Susumu Hirasawa, que é o compositor da série de 97. Então, tipo, pessoalmente, eu nunca fui de me afetar, sabe? Por morte, no geral. Essa é, tipo, a segunda vez que eu sinto qualquer impacto. E dessa vez bem pior do que a primeira. Porque, tipo, a última vez que uma morte me afetou foi a do Chester Bennington, vocalista do Linkin Park. Essa pegou pesado. E tipo, eu tive que confrontar o fato de que não importa o quanto eu tentasse negar, eu ainda era fã de Linkin Park. Por mais que eu tenha sido ridicularizado, por mais que a cultura tenha movido pro lado de vamos debochar dessas bandas do começo dos anos 2000. E eu, como eu já deixei claro, eu era trouxa, eu me importava que os outros tinham a dizer a meu respeito. Então, tipo, quando o Chester morreu, eu tive que confrontar o fato de que eu tava sendo trouxa, eu passei anos sendo trouxa, sabe? E agora, com a morte do Miura, é algo similar, porque havia um certo conforto em saber que mesmo com os hiatos, Berserk sempre estaria ali, sabe? O rei tava no trono e tava tudo ok. E agora, não é mais esse o caso. A gente ainda não sabe... gravando esse episódio, pelo menos, a gente não sabe se Berserk vai ser continuado, se alguém vai dar continuidade. A gente ao menos sabe se o Miura tinha anotações sobre os planos dele, porque ele já tinha deixado claro em entrevistas que ele deu que ele improvisava muito da trama, então a gente não sabe se Berserk vai ter fim. E eu vou ter que aprender a ficar ok com isso, sabe? E ter que voltar a me coçar, porque
tô parando tempo demais. Tipo, o Miura tinha 50 e poucos anos, velho. Ele não era um cara velho, especialmente pra um país que tão facilmente as pessoas chegam a mais de 90, sabe? Sim, sim, sim. E eu só consigo pensar, tipo, porra, eu tô com 27 e eu não produzo nada há tanto tempo. Mas você comentou que recentemente você voltou a escrever? Exatamente movido pela morte do Miura, que é, como eu já falei, meu autor favorito, alguém cuja influência é palpável no meu próprio trabalho. E vamos tentar. Então talvez a gente esteja em breve divulgando aqui algum trabalho seu pro pessoal ler, né? E claro, como a gente vai falar de vilões nesse episódio, nós vamos falar sobre o Griffith. Ah, sim. Não tenha dúvida disso. Mesmo antes, eu já tinha feito planejamento antes da notícia e já tinha colocado o Griffith como. Ele também nas anotações, como criar o vilão perfeito. Tá certo então. Entrando agora no nosso assunto principal, vamos começar com definições, né? Vamos começar botando os pingos nos is. A diferença entre antagonista e vilão em uma história. Isso é um problema que vem desde o ensino fundamental. As diferenças do computador, que eu me lembro bastante, pelo menos na minha época, que foi há tipo 20 anos atrás. Na minha época. Hoje em dia eu posso falar na minha época sem a menor ironia. Eu sinto Porque, porra, velho, tipo, eu me formei há praticamente uma década atrás no ensino médio, velho. Tu fala isso e eu sinto as rugas do meu rosto, assim, entrando, sabe? Virando uma mecha. Pois é, na nossa época, porque inclusive a gente estudou junto no começo do ensino fundamental, era muito comum que, tipo, nas aulas de português, os termos antagonista e vilão fossem usados intercalados, Sim, como sinônimos, assim como protagonista e herói também. Era bem sinônimo mesmo, assim. E tipo, a desmistificação disso, que veio mais lá pela, sei lá, 8ª série, começo do ensino médio, foi tipo, em um momento o professor de literatura falou que, por sinal, as duas coisas não são sinônimos, o termo correto é esse. Sim. Então sempre que a gente vai falar de vilão é preciso notar que antagonista e vilão normalmente são a mesma figura. Sim, é o default, digamos assim, das histórias, né? Mas não necessariamente. O protagonista. Eu já vi várias definições diferentes do que é um protagonista. Normalmente, como eu defino, é que é o personagem central cujo arco dele seja o mais importante para o desenvolvimento da história. Certo? Sim. Inclusive, eu acho que é uma boa definição. Há histórias cuja trama é inteiramente o desenvolvimento do personagem. Sabe? Especialmente aqueles romances das irmãs Brontë. Sabe? Aquelas coisas tipo Orgulho e Preconceito e tal, que eu tive que ler na faculdade. Uma obra que eu acho interessante de usar para exemplificar isso, de quem realmente é o protagonista de uma história, é o Grande Gatsby. Que tu vê pelos olhos do amigo do Gatsby, né? Tipo, ele é tecnicamente o personagem que tu segue. A história é a visão dele. Mas ele não é o protagonista é o Gatsby. Porque, tipo, é a história do Gatsby que ele está contando. Moby Dick também é um exemplo assim, no qual o personagem central da história é o Capitão Ahab. Mas a narração é pela perspectiva de um dos marujos. Sim. O Ishmael, se eu não me engano. Mas o tipo de cultura popular que é mais relevante é o tipo de gente que escuta podcasts sobre cultura popular. Acho que não tem exemplo mais claro da diferença entre antagonista e vilão e de que as coisas não são necessariamente a mesma do que as prequels de Star Wars. Possuem incontáveis problemas técnicos, mas supostamente o Anakin é o protagonista. Sim. Em teoria. Na prática, a apresentação das prequels é tão bagunçada que tu pode argumentar que tipo, qualquer personagem, desde o Obi-Wan até o Palpatine, é o protagonista daquela história. Mas de qualquer jeito, Anakin é supostamente o protagonista,
o arco inteiro das prequels é em volta da queda dele e da transformação dele em Darth Vader. A narrativa apresenta ele como sendo um vilão. Sim. Essas ações dele são codificadas pela narrativa como sendo moralmente más. Sim. Certo? Sim. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que isso quer dizer, como que isso é indicado. Tanto é que quando chega no final do episódio 3, da Vingança do Sith, o Obi-Wan é apresentado como uma figura heróica, mas ele é um dos antagonistas, sabe? Porque ele é uma força adversa aos objetivos do Anakin, que é o protagonista. Sim, e essa é a definição mais básica do antagonista, né? É o antiprotagonista, é o cara que tá ali pra atrapalhar ou servir como um obstáculo ou oposição aos objetivos do protagonista, seja quem esse protagonista for. Ele pode ser um protagonista vilão, e aí, no caso, o herói vai ser o antagonista desse vilão. Um outro personagem que eu acho interessante de usar para falar sobre diferenças de antagonista e vilão é o Zuko de Avatar, a Lenda de Aang. Inclusive, prepare-se porque eu vou falar muito sobre Avatar, a Lenda de Aang e um pouquinho sobre a Lenda de Korra também nesse episódio. E se você não assistiu Avatar, a Lenda de Aang, assista. Se você não assistiu Avatar, a Lenda de Korra, não perde tanta coisa, mas é legal de assistir também. E essa é uma opinião muito controversa. Mas enfim, Zuko. A série começa mostrando Zuko como antagonista e vilão, porque ele quer capturar o Aang, o Avatar, e é botado como ele sendo basicamente mal, porque ele tá fazendo tudo para tentar capturar o Avatar, que só quer trazer o equilíbrio pro mundo. Mas conforme vai prosseguindo a história do Zuko, você vai entendendo por que ele tá naquela situação, por que ele tá tentando capturar o Aang, e ele vai deixando de ser o vilão. Você vai percebendo que o pai dele que é o vilão, que força ele a fazer aquilo. E no último livro, inclusive, já vou avisando, spoilers de Avatar. É uma série que já existe há bastante tempo, se você... Spoiler pra um desenho de 15 anos. Mas eu sempre gosto de avisar que vai ter spoiler, porque, né? Enfim. Na última temporada só que o Zuko deixa de ser um antagonista, porque daí ele resolve entrar pro grupo do Aang, do Avatar, e aí ele deixa de ser um obstáculo, muito pelo contrário, ele começa a ajudar o protagonista. Tem um outro exemplo aqui que eu coloquei, que é o arquétipo do Inspetor Javert. O nome vem do personagem de Miseráveis. Esse tipo de personagem normalmente é um detetive ou um agente da lei que tá atrás do protagonista em histórias no qual o protagonista esteja sendo perseguido injustamente. Sim. Certo? São poucos autores que têm culhão de botar a polícia como sendo, de fato, vilões pela sua mera existência. Então, normalmente, esse tipo de personagem é caracterizado como sendo motivado por um desejo, de fato, de conseguir justiça por aquelas ações criminosas que o protagonista supostamente teve. Ou seja, são personagens que são colocados numa luz heróica. Sim. Mas eles ainda assim são antagonistas porque eles estão perseguindo um protagonista e estão se opondo ao protagonista, sabe? É um exemplo no qual antagonista e vilão não é sinônimo em histórias no qual o protagonista não seja um vilão. Exato. Curiosidade interessante, no roteiro que quase foi o roteiro final de Zootopia, a história ia ser mais focada no Nick, a raposa, e a Judy, a coelha, ia ser um Inspetor Javert. Ela ia estar perseguindo o Nick por causa de empreitadas da vida dele, enfim. Não foi esse roteiro de Zootopia que eles tiveram que reescrever completamente porque eles se ligaram que eles criaram uma sociedade tão racista que a audiência não ia querer uma volta ao status quo?
Não foi exatamente isso, porque, tipo, a ideia desse primeiro é que não era pra ter uma volta do status quo, era pra ser uma transformação na sociedade, né? A história era sobre uma transformação na sociedade. Mas eles estavam fazendo o filme para um público infantil, e o que eles queriam é que as pessoas se sentissem encantadas pela cidade, pela Zootopia, e que torcessem pela cidade. Então eles criaram... A real é que, tipo, Zootopia ainda é um filme da Disney. Exato. Então, tipo, eles acabaram criando um mundo muito cínico e muito racista e escroto, e eles acharam que as pessoas não iam ter o approach que eles queriam em relação à história. Então eles mudaram bastante coisa. Mas então, e agora diferenciando do antagonista e já aproveitando para engatar no nosso próximo tópico, sobre o vilão é o que a moralidade do texto determina, né? Não tipo, é muito importante entender isso, porque moralidade é determinado por aspectos culturais e sociais da sociedade como ela existe agora, certo? Os aspectos sociais da sociedade onde as pessoas socializam. Eu não sou exatamente uma pessoa muito eloquente, eu tenho o cérebro de um homem das cavernas, por favor. De qualquer jeito, o que eu tô tentando dizer é que moralidade muda com o tempo. Sim. Certo? Então, quando tu vai fazer uma análise de se alguém é um vilão numa história, é importante entender o que o texto está apresentando como moral e imoral. Exato. Certo? O vilão é aquela pessoa que tá fundamental e moralmente errada na história, né? Exato. Em termos de filmes, normalmente vilões são mostrados, tipo, a câmera vê eles sempre de baixo. De baixo pra cima, assim, né? Sim, pra aumentar a presença deles. É comum que eles desenho que é chamado da encarada de Kubrick, que é quando o personagem abaixa a cabeça e encara pra frente, sabe? Que dá um aspecto mais sinistro àquela figura. Sim, sim. Vilões normalmente vão se vestir com cores escuras, sabe? Cavanhaque é quase sempre coisa de vilão. Ou até mesmo onde o personagem tem cicatrizes e o quão graves são aquelas cicatrizes, sabe? Todas essas são usados pra indicar quem que é o vilão. Não é nem necessariamente uma questão de quais ações são feitas, sabe? Em termos de escrita, as palavras que tu associa ao personagem são muito importantes, sabe? Sim. Vilões são quase sempre descritos com adjetivos mais negativos, sabe? Que apresentam um aspecto de condenação, não só as ações deles, mas a mera existência deles. Sim. E quando tem aspectos, né, adjetivos positivos atrelados ao vilão, geralmente tem um aspecto sinistro sobre ele, sobre como, tipo, o fato do vilão ser superior às pessoas é uma ameaça, ou o fato do vilão ser atraente ou apelativo para as pessoas é algo, tipo, deixa as pessoas hipnotizadas, ou... Se uma vilã for gostosa, pode crer que, tipo, ela vai aparecer seminua. Enquanto que a mocinha que sabe, seja esteticamente tão atraente quanto, vai estar com mais da sua pele coberta. Sabe? Isso é um clichê velho pra caralho, um clichê bem misógino, não precisa nem ser dito, né? Sim. Mas ainda assim, é um clichê velho e é um clichê por motivos. E claro, se um dos personagens que é repetidamente mostrado como estando correto, condena o personagem, um antagonista, normalmente, certeza que aquele antagonista está sendo considerado um vilão pela trama, certo? Afinal de contas, faz bastante sentido. O símbolo da moralidade da história diz que esse cara é um pau no cu. Demonstrações de bondade são bem mais universais do que demonstrações de maldade. Existe esse conceito de salvar o gato, certo? Conceito de... salvar o gato da árvore? Sabe? Tu introduz um personagem fazendo algo de bom. E isso mostra que ele é uma boa pessoa. E boas ações tendem a ser bem mais universais, coisas como caridade, boa educação, sabe? Tratar as pessoas com decência. Muitas vezes
o personagem está moralmente correto, é estabelecido por ser talvez a única pessoa que trate com qualquer bondade aos seus subalternos, ou aqueles membros da sociedade que sejam considerados como inferiores, entre aspas. Seu personagem em questão é um policial, um soldado, um agente secreto, um super-herói. Ele muitas vezes vai ser educado com a garçonete. Sim. Enquanto que talvez o seu chefe seja rude com os atendentes do restaurante, sabe? Coisas assim. E isso também é uma coisa muito interessante, porque, tipo, enquanto ações de respeito, boa educação, bondade no geral, né? No ser gente boa com pessoas, é universalmente bom, não importa com quem. O cara pode estar fazendo isso com o vilão. A menos que ele tenha acabado de ver o vilão, tipo, matar alguém e tenha dito, parabéns! Mas é que, tipo, quando ele tá simplesmente sendo bom com alguém, mesmo que essa pessoa seja má, pura e simplesmente pela personalidade dele, tu sempre vai ver isso como uma característica de uma pessoa boa. Enquanto, por exemplo, ações mais universalmente más, como assassinato, muitas vezes podem ser botadas como algo do bem, dependendo de quem está sendo assassinado, né? Se o cara tá matando o vilão, por exemplo, se o herói assassina o vilão, por exemplo, perfeito. Um dos melhores exemplos que tem no cinema desse tipo de introdução é o primeiro The Raid, ou acho que ficou Operação Invasão, versão brasileira. De qualquer jeito, o protagonista é introduzido tipo, com uma rotina de exercícios para mostrar que tipo, ele é um artista marcial foda. Ele se levanta cedo para ir pro trabalho, ele beija a esposa que tá grávida, e ele é o cara que tipo, tá o tempo todo tentando ajudar o civil. Ele é um policial. E ele, tipo, enquanto o resto do esquadrão dele, quando eles estão invadindo, tipo, como uma favela vertical, sabe? Um prédio que é literalmente território de gangue. O resto do esquadrão dele tá, tipo, empurrando os civis contra a parede, mandando eles saírem do caminho, derrubando sacola dos civis. E o protagonista é o cara que tá, tipo, não só auxiliando aqueles civis, como também dando um xingão nos colegas e falando, tipo, ei, não é pra isso que a gente tá aqui. Em contrapartida, o vilão é introduzido executando a sangue frio uma série de prisioneiros com um revólver. E os prisioneiros estão todos rendidos, eles estão tipo, de joelhos no chão, com as mãos amarradas. E o vilão chega por trás de cada um deles, bota o revólver na nuca e dispara. Quando ele chega no último, o martelo clica porque o cilindro tá vazio. Acabaram as balas do revólver. Então o vilão coloca o revólver tipo, no ombro do prisioneiro e fala, tipo, não se mexe. E vai até a gaveta. Ele abre a gaveta e puxa um martelo. E nesse momento tu vê rolando da gaveta mais balas do revólver. E aí ele chega pra matar o prisioneiro com aquele martelo. Sabe? O que imediatamente te indica que não é só uma questão de que, esse cara mata, é uma questão de, ele é extremamente cruel, ele é desnecessariamente cruel com seus métodos. Sim. Você pode... Isso é uma ótima forma de, tipo, você mostrar o seu vilão, né? Não só uma questão de, tipo, fazer um ato de maldade, mas os comos, os porquês e os quens são muito importantes. Porque muitas vezes, por exemplo, você tem aquele vilão que, tipo, ele é horrível porque ele queimou uma cidade inteira, ou matou os orfanatos e tal. Matou os orfanatos é ótimo, né? Incendiou o orfanato, sei lá, enfim. Cometeu atos de maldade gerais, assim. O público... Chutou o cachorro. Usou spray de pimenta no cachorro que tava só passando pela rua. Não, então, aí já começa a entrar num âmbito mais pessoal, que é onde eu quero chegar. Porque isso é um fenômeno muito estranho. A plateia tende a simpatizar mais com um animal que não insignificante do que com um humano insignificante. Por exemplo, se aparecer um cachorro fofinho e ele mata o cachorro, a pessoa vai ficar mais sentida pelo cachorro do que, tipo, se ele matasse um mendigo aleatório, tá ligado?
Ok, primeiro, sociedade odeia o sem-teto. Uhum. Muita gente na audiência, se o vilão mata um mendigo, a pessoa fica convencida de que o vilão, na real, tá fazendo a coisa certa. Ok, um Ah, transeunte qualquer. Segundo, animais são indefesos. Exato. Animais são inocentes. Animais não possuem falhas de personalidade. Uhum. Quando tem qualquer elenco, é possível que qualquer personagem daqueles seja detestado pela tua audiência. Tipo, tem gente que não suporta o Super-Homem e o Capitão América porque eles são perfeitinhos demais, sabe? Exato. Aham. Pra mostrar que, tipo, a pessoa, tipo, o personagem ser uma pessoa decente não é necessariamente uma garantia de que a plateia vai simpatizar com aquele personagem. Uhum. Enquanto que um animal não é gente, animal não é pessoa, animal. Ok, eles têm traços de personalidade, quem tem bicho sabe disso. Uhum. Ah, mas eles não possuem exatamente falhas De morais. caráter, é. Falhas de caráter. Então, maltratar um animal é bem universal como um símbolo de maldade. Assim como salvar o animal é bem universal como um símbolo de bondade. Exato, mas ainda assim é muito engraçado que as pessoas tendem a se importar mais com os animais do que com os seres humanos. Mas enfim, onde eu quero chegar é o seguinte: se o vilão só é demonstrado fazendo atos gerais de maldade por mundo, às vezes é Uhum. difícil da audiência conectar com esses atos de maldade num nível Uhum. pessoal. Então o que o autor faz geralmente é o vilão sequestra a mocinha, o vilão mata o melhor amigo do personagem principal, ou o mentor do personagem principal. Porque daí você Uhum. mostra num nível pessoal pra audiência como esse cara é mau. Sim. Tem um excelente exemplo disso em Avatar mesmo. Porque o Zuko é conivente com o genocídio. E Uhum, ele tem um arco de redenção. sim. Porque a gente nunca viu ele participando do genocídio, sabe? Aham, Mas ainda assim, ele é conivente. aham. E o General Airo também, O general sabe? Airo comandou o genocídio. Ele Exato, invadiu o Bassin C. exato. Mas como não é mostrado isso, Uhum, a audiência presta bem mais atenção nas ações imediatas. sim. Darth Vader também é um ótimo exemplo, porque tipo, o cara explodiu Alderaan, Uhum. o planeta inteiro. Eu não sei quais são as estatísticas canônicas da população de Alderaan no universo de Star Wars. Tipo, Aham, vamos chutar que seja, tipo, bilhões de pessoas, seja um planeta como a Terra. aham. Demografia de Alderaan. Uhum. Mas. E, tipo, na trilogia original, ele tem um arco de redenção. Uhum. Porque ele explodiu um planeta, não é nada pessoal. A ação mais chocante dele, em qualquer Star Wars, é quando ele pessoalmente mata um monte de criança no Templo Jedi. Sabe? Sem dúvida havia crianças em Alderaan quando Alderaan explodiu. Ou Aham. seja, nós deveríamos nos sentir como membros da audiência, sabe, muito mais impactados por aquele genocídio Uhum. do que por ele ter matado algumas crianças. Mas não é assim que o cérebro humano funciona, Exato. certo? E isso é outra coisa também pra tirar. Isso não é um comentário de como o ser humano é mal, como as pessoas são. Uhum, uhum. Não é cínico, é hipócrita. Tipo, não, é uma questão de como o Não, cérebro não, humano não, não. funciona. Exato. É o que eu já falei, o nosso cérebro ainda é de Homem das Cavernas. Uhum. O nosso cérebro, tipo, volta e meia buga da tilt e acha que a gente ainda tá na selva sendo perseguido por um tigre de dente sabe? Entende? Sim. Muitos dos nossos instintos são muito antigos. Aham. E às vezes é até mesmo difícil de conceber o que são aqueles números. Uhum. Entende? Quando tu olha algo tão amplo quanto um genocídio e tu vê, tipo, milhões e milhões de mortos, fica até mesmo difícil de entender como sendo milhões e milhões de mortos, sabe? Aham. Virar algo abstrato. Há muitas pessoas a quem essa fala foi atribuída. Então, tipo, eu não sei a origem de fato dela, mas tem uma fala famosa que é: uma morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é uma estatística. Aham. Eu já ouvi E, ela. e realmente é assim que o nosso cérebro funciona. Uhum. É tanto isso que, tipo, teve noticiários que quando os números do
Covid começaram a disparar, né? A minha família lá em casa ficou assistindo muito noticiário. E aí era muito comum repórteres, tipo, virem e mostrarem, tipo, o caso dessa família e o caso daquela família e dizer, tipo, não podemos esquecer que esses números representam pessoas reais. Porque, por causa desse efeito, né? Porque quando a gente começa a ver números muito grandes, a gente tende a se distanciar daquilo. A gente desumaniza aquelas vítimas. Exato. E agora com a situação do Covid, isso tem sido bem um divisor de águas bem grande. Socialmente. Principalmente aqui no Brasil. Porque ou tu chama aquele merda de mito, ou tu chama ele de genocida. Não tem como tu ficar no meio termo. Quer dizer, sempre tem centrista pra tudo, sabe? Tem até mesmo centrista pra dizer que as prequels não são tão ruins assim. E talvez a trilogia original não seja tão boa. Então, se tu consegue ter centrista até no fandom de Star Wars, que é infame por ser uma merda do fandom. Assim... Imagina então se tratar de política, que é algo muito menos sério do que cultura nerd. Assim, eu me coloco nesse centrista do Star Wars aí, pra ser bem sincero. Tá, pra deixar minhas opiniões bem claras, eu não odeio as prequels, eu só acho elas meio chatas. E eu tenho muito mais problema com o Retorno de Jedi do que qualquer uma delas. E Retorno de Jedi tá vendo, tipo, logo depois de 2 filmes excelentes. E aí tu termina com, sabe, com aquela esporrada nas coxas. E é meio... Enquanto que as prequels, tipo, começa tão ruim que quando tu chega no terceiro filme e é meramente medíocre, parece, sabe, uma melhoria imensa. Então eu até consigo gostar do terceiro filme. E até de alguns conceitos do primeiro e do segundo. Sim. Mas eu também sou meio centrista de Star Wars, nem tanto quanto tu. Porque tu é centrista em quase tudo. Eu sou isentão. Mas, certo. Então nós vemos que o vilão é aquele que a história pinta como o errado, o mal. Isso é uma outra coisa interessante, tipo, não basta ele ser só pintado como o errado, ele tem que ser pintado como o mal, né? Porque, tipo, além de estar errado, ele tem que ter um certo nível de poder pra forçar essa mentalidade errada dele, né? Tipo, por exemplo, o capanga que o policial pega pra interrogar, que é, tipo, cruel e é um ladrão, e aquela história tá pintando ele como mal e como errado, e até como mal às vezes, tipo, ele não é o vilão, ele é só tipo um bostinha que o herói pegou pra coisar, entende? O vilão vai ser o chefe dele, o cara que realmente tem o poder, né? Sim. Eu acho que não tem exemplo mais absurdo em termos de questão de perspectiva do que um filme muito famoso, porque aparentemente ele foi pioneiro em muitas técnicas de cinema e coisa e tal. Birth of a Nation, Nasce uma Nação. Sim. No qual a Ku Klux Klan são os heróis do filme. A Ku Klux Klan, aquela organização que existe inteiramente para linchar afro-americanos e imigrantes. A porra da Ku Klux Klan, uma merda de uma facção que eu não entendo como que o governo americano não denomina de terroristas domésticos. A Ku Klux Klan, uma organização inteiramente dedicada ao conceito de racismo. Sim, eu acho que a gente já entendeu quem é a Ku Klux Klan. E eles são os heróis da porra do filme, porque eles chegam no final pra linchar aqueles negros monstruosos que estavam roubando as mulheres brancas, sabe? É uma situação que, meu Deus, tu assiste hoje em dia e fica tipo, que absurdo é esse? Não só é uma caricatura grotesca da população negra dos Estados Unidos, sabe? Uma caricatura extremamente ofensiva, até mesmo se utilizando de blackface, que é aquela técnica no qual tu pinta a cara de um ator branco, tu pinta a cara dele de preto e faz um lábio exagerado com a maquiagem. Life hack, pra você não precisar
contratar atores negros pro seu filme. Que horror! Eu tenho certeza que Hollywood vai usar cada vez mais, então, se esse é o caso. Eu imaginei agora um vídeo do 5 Minutes Craft ensinando a fazer blackface. Considerando a maneira como os executivos da Warner e o Joss Whedon, aquele merda, trataram o Ray Fisher, o ator do Cyborg, prepare-se para a próxima aparição do Cyborg no universo da DC ser um ator branco em blackface. Fucking Christ. Como isso ainda é um problema? 100 anos depois, velho. Puta que pariu. Sempre tem algum branquelo mauricinho sem noção pra aparecer de blackface numa festa de fantasia no Halloween. Sempre. Né? Todo ano isso acontece. Caralho. Porra. E só, tipo, em termo visual, é muito Uncanny Valley. Tipo, não parece uma pessoa negra. Sim. Eu não consigo nem entender, tipo, a partir desse aspecto. Qual é a moral de fazer se não pra zoar a cor da pele de outra pessoa? Exato, a cor da pele e as feições faciais. Sabe? Uhum. Tipo, porra, velho, vai tomar no cu. É bem vai tomar no cu. Sim, e Birth of a Nation, famosíssimo exemplo do uso de blackface deliberadamente pra demonização. Tem gente que ainda defende o uso de blackface em alguns desses filmes antigos. Foi essa a técnica inovadora que ele usou da cinematográfica? Talvez. Mas tem outros filmes dessa época, como por exemplo The Jazz Singer, que é sobre um cantor judeu de jazz. E que ele faz blackface pra poder cantar jazz num clube negro, uma coisa assim. E aí tem gente que... tem gente que ainda defende. Tem gente que ainda defende o uso de blackface em filmes como esse, porque estava fazendo um comentário social. Birth of a Nation, ninguém bota a mão no fogo pra defender. Sim. Ninguém. Mas também pudera, né? Olha, cara, a gente vive num mundo no qual Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos e Jair Bolsonaro ainda é o presidente do Brasil. Fato. Tá? Não se surpreenda se tiver alguém nos comentários defendendo o blackface e chamando a gente de comunista e viado. Porque isso realmente reforça o teu ponto, cara. Qual o ponto? Exato. Exato. Qual o ponto? A gente vai falar um pouco sobre o conceito que eu vi sendo jogado pela internet. Que a gente tá vivendo na era do vilão. Ah, sim. Porque cada vez mais os vilões estão sendo humanizados. Cada vez mais há mais filmes e séries pela perspectiva do vilão. E eu gostaria de dizer que essa ideia é tipo uma pilha de bosta. Uma das ideias mais idiotas que eu já vi. Antes da gente entrar nesse contexto, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar também sobre vilão, que é justamente tipo o porquê que as pessoas amam tantos vilões, né? Porque a gente tá falando sobre como o vilão é a história que é o cara que a história pinta como o errado e como o mal e tal. E tipo. Tá, pra começar, vamos tirar o elefante da sala. Tem muita gente que concorda com o vilão. Tem muita gente que concorda com o vilão. Especialmente quando é um vilão politicamente motivado, sabe? Motivado por alguma ideologia política. Tem muita gente que concorda com o vilão. Sim. Não era nem nesse ponto que eu ia entrar, mas sim, real. Mas que um problema que se tem quando escrevendo o vilão, quando tá escrevendo o vilão, é que quando você faz o seu vilão ser muito cartunisticamente mal, tipo, ele é mal porque ele é mal e ele é mal, e ele é simplesmente uma antítese do mal e nada mais, e tu não consegue nem enxergar ele como... Antítese do mal? Uma antítese do mal, não, desculpa. Uma personificação, obrigado. Uma personificação do mal e nada mais, o mal consegue ver ele como personagem. Então é muito comum obras botarem características humanizadoras nos vilões. Às vezes pode ser sutil, como simplesmente uma cicatriz nele e nada mais.
Então, tipo, tu mostra um pouco da vulnerabilidade do vilão através daquilo, e aí ele se torna mais empático com a audiência. E às vezes até são... Tu falou em cicatriz, mas eu acho importante colocar um adendo que muitas das cicatrizes são usadas pra desfigurar o vilão e desumanizar ele também. Sim. Dependendo do quão grave for a cicatriz, especialmente se for uma cicatriz no rosto, muitas vezes é usado pra mostrar que o vilão, tipo, eu odeio usar esse termo, mas sub-humano, sabe? Muitas vezes a narrativa tá indicando o vilão como sendo sub-humano, o que é algo problemático pra caralho, mas fazer o que? Ainda é muito feito no cinema e literatura, especialmente. Eu concordo com isso, mas eu ainda acho que mesmo nesses casos, ela tem um pouco desse efeito que eu falei, porque como eu disse, ela demonstra que o vilão sofreu. E sofrimento é uma coisa que tende a causar muita empatia, né? E então pode ir desde isso até tipo realmente ter uma história de fundo de por que o vilão é assim, ou demonstra vários momentos pessoais do vilão e mostra os traços de personalidade deles, até tipo qual é a comida favorita do vilão, etc. E tem vezes no qual o vilão é simplesmente mais divertido. E tem vezes que o vilão é simplesmente mais divertido. Um bom exemplo disso, voltando a me assombrar, tem dois vilões entre grandes aspas em Vikings. Que eu já te falei, né? Que são tipo os Vikings neonazistas. Exceto que por serem Vikings eles são proto-nazistas. Mas de qualquer jeito. Eles têm tipo a cara toda tatuada. Eles falam em queimar cristãos e saquear. Numa série chamada Vikings. Que é sobre Vikings. Que matam cristãos e saqueiam. Sim. E tipo, a forma, até mesmo tipo, a trilha sonora que toca quando eles estão em cena e falando, a forma como eles são enquadrados, sabe? Toda a cinematografia em volta deles mostra que aqueles ali são os vikings malvados. Mas eles agem da exata mesma forma que os vikings, entre aspas, bons. A diferença é que eles se divertem ao fazer isso. Enquanto que os personagens bonzinhos, eles fazem aquelas mesmas coisas, mas eles não se sentem bem a respeito disso. Então tu acaba gerando uma situação no qual os vilões são bem mais divertidos, porque tipo, eles estão indo pra batalha cantando, sabe? E claramente gostam do que fazem. Sim. E o vilão também, ele tem uma coisa... Como o vilão geralmente é o antagonista, né? E uma boa história precisa de um bom antagonista, porque tu precisa de um desafio interessante pra ser superado, né? No conflito da história. Notar que tipo, o antagonista não é necessariamente uma pessoa. Sim, notar que o antagonista não é necessariamente uma pessoa. Inclusive a gente vai entrar nisso em breve. Como eu falei no episódio anterior, existem 3 tipos de história que são contados: homem versus natureza, homem versus homem e homem versus si mesmo. O antagonista da tua história pode ser o próprio protagonista também. Sim. Então, tipo, quando o vilão ele aparece com características humanizadoras, que faz a pessoa ter empatia com ele. E quando ele tem características interessantes, tipo, o tempo de tela dele é divertido, às vezes é muito fácil. E divertido não necessariamente significa que você vai ficar, que legal. Não, tipo, existem vários tipos de diversão, né? Filme de terror é diversão também. Então, tipo, ele tem bom tempo de tela, tipo, de boa qualidade. E acaba sendo, às vezes, mais fácil do vilão ficar mais interessante que o protagonista, mesmo se o protagonista seja bom. Porque o vilão, ele ainda por cima tem esse lado do tipo, ele é o outro lado da história, entendeu? Ele é o que tem que ser superado, e isso chama a gente. E muitas vezes tem a questão de que, pelo fato de que o vilão não segue normas sociais, ele muitas vezes acaba sendo catártico pra audiência. Exato. Isso acontece muito também. Muito. Tipo, muitos dos vilões mais populares, eles são populares exatamente porque a audiência projeta um pouco pra cima deles. Sim. E isso acabou, né, gerando legiões de fãs de super vilões e vilões, por exemplo, de filmes clássicos da Disney. Tem também aquele musical sobre a Bruxa de Oz que saiu há uns anos atrás.
Ah, sim, era um livro que foi adaptado para um musical da Broadway. Aham. E por isso que gerou esse fenômeno que tem gente chamando de a Era do Vilão. Só que tem um problema. A maioria desses exemplos recontextualiza o vilão como não sendo. Exatamente. Um ótimo exemplo disso é o filme da Malévola. Que ele dá todo aquele backstory da Malévola e, tipo, não apenas mostra por que ela ficou má, desculpa, mas justifica. Tipo, o filme mostra que ela tá certa. O filme diz que ela tá certa. Ela nem é má, ela é rabugenta. É, exato. Sabe? Tipo, pelo amor de Deus, aquele filme tem um vilão, não é ela, é o rei. Sim. O rei daquele filme é um vilão quase que caricato. Então, sabe? É mais como se fosse o fim da Era dos Vilões, porque nós estamos transformando os vilões em heróis. Sim. Quando o texto se alinha moralmente com, entre aspas, vilão, então ele não é um vilão. Simples. Sim. Sabe? É a mesma coisa aquele filme recente do Coringa. Também, muitas das ações dele, o texto se alinha com as ações dele. Portanto, ele não é um vilão. Sabe? E, tipo, não tem nada de errado nas pessoas gostarem do vilão e de se criar explicações e backstories do porquê que o vilão é o vilão. Esse não é o problema. Mas começa a ser um problema quando, tipo, toda vez que a gente tem um vilão interessante, ele deixa de ser um vilão. Então, tipo, o mundo da obra começa a ficar menos interessante, porque não, né? Tipo, todo mundo é bonzinho. E aí, as únicas pessoas que não são bonzinhas, que são os vilões que sobram, são os vilões que são um pé no saco. Eu só acho tanto quanto irônico que, tipo, as pessoas estão cada vez menos dispostas a perdoar pessoas de verdade e cada vez mais dispostas a perdoar desenhos. Sim, fica massacrando a... Que nem tu falou, vai no Twitter massacrar a guria lá porque ela comparou Raya com Um Avatar. Mas aí perdoa o Thanos por ser... por ser um ecofascista do caralho. Pois é, we gotta talk about Thanos. Sim, mas nós vamos falar sobre o Thanos quando nós falarmos sobre o Thanos. É o próximo tópico na minha lista. Mas é que eu ainda tenho um pouquinho mais pra falar sobre esse tópico que a gente tá. Ok. Então tem essa questão, né, nós estamos perdendo vilões interessantes e ganhando vilões não interessantes. E isso é uma coisa também, tipo, você pensaria, mas tudo bem o vilão ser um porre, tipo, você tem que não gostar, é ok você não gostar do vilão. Sim, mas você tem que não gostar do vilão pelos motivos certos. O vilão, ele é um aspecto extremamente importante da obra. Então se toda vez que ele aparece, a pessoa tem vontade de parar de ler a obra porque, puta merda, lá vem ele, que saco. Então isso é ruim. Talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem comparando com a situação de vítimas em filme de terror. Especialmente em slashers, certo? Todo mundo sabe que o elenco de adolescentes tarados fumando maconha tá ali pra morrer. Certo? Mas se aquele elenco ainda é um saco, tu não consegue nem assistir o filme pensando, ai meu Deus, eu mal posso esperar pra essa gente morrer. Tu nem quer assistir o filme, porque puta que pariu, eu tenho que esperar essa gente morrer. Enquanto que alguns dos slashers mais aclamados e mais adorados de todos os tempos tem um elenco de vítimas extremamente divertido, extremamente simpático. Muitas vezes, tipo, tu acaba até torcendo pra aquelas vítimas, mesmo tu sabendo que eles só estão ali pra ser carne no abatedouro. Sim, sabe? Total. E vilões são uma questão similar, de que, ok, não é pra tu estar torcendo por eles, mas isso não quer dizer que tu tem que estar, sabe, aquele... Sim. Toda vez que o personagem aparece. Sim. E
Tem um outro fenômeno que tem acontecido bastante e que contribui para essa parada toda, e que não é exatamente um problema, mas me dá muita raiva, Oh, não. que é A gente vai falar de gente tarada. a gente vai falar de gente tarada. Que tem aqueles vilões. Um exemplo bem recente e bem notável é o vilão de uma série independente que tá saindo no YouTube chamada Hazbin Hotel. Essa série em si não tá saindo ainda, por enquanto eles estão fazendo uma outra série que é tipo irmã dessa, chamada Hell of a Boss. Ambas as séries eu recomendo bastante, elas são bem legais. Mas no Hazbin Hotel, o vilão principal que a gente é apresentado, é o Hector, o nome dele. Ele é uma pessoa horrível. Tipo, ele é super do mal, genocida, manipulador, horrível, escroto do caralho. Mas ele é muito, tipo, charmoso e estiloso, e ele é um personagem divertido. Eu gosto dele, eu adoro o personagem. Mas aí tem um monte de gente que fica gamada nele, porque ele é super charmoso e tal. E aí começa... Henrico, ele não é um cara magro de terno. Ele é um cara magro de terno. Eu sei... As bucetas derrete, velho. Eu sei onde você vai chegar com isso. As bucetas viram uns tobogã, velho. Quase todos os exemplos tu vai encontrar de vilões assim, ou são caras magros de terno, normalmente caras brancos, ou quando tu chega na fanart, a fanart é inteiramente caras magros de terno. Mesmo que o vilão, tipo, a forma original seja algo abstrato ou algo monstruoso. Sim. Sabe? E aí, tipo, a galera fica pintando ele de bonzinho e fica querendo ver ele com um shipping com a guria principal. E eu fico tipo, ai meu Deus, para. Cara, isso é culpa das héteros solteiras desocupadas, velho. Mas, tipo, por mais que eu esteja aqui reclamando de uma coisa que... Tipo, tudo bem, eu não tenho problema com... eu tenho problema porque me dá raiva, obviamente. Mas, tipo, isso é uma raivinha minha, né? Não tem problema as pessoas ficarem taradonas pelos vilões. Mas só que, tipo, isso faz parte de uma coisa que tá sendo problema. Que é esse lance de, tipo, tirar a posição de vilão dos vilões. Dos vilões bons, né? Ser, assim, meio comunista chato... Talvez seja um problema, porque esses personagens muitas vezes têm personalidades tóxicas que são ignoradas pela fanbase. E essa fanbase muitas vezes é de... Como eu falei, tipo, as héteros desocupadas, eu falo, tipo, de zoeira, um pouco de escárnio. Mas é sério, tipo, é muitas vezes garotas jovens que não têm muita experiência com relacionamentos. Sim. E essa adoração a vilões... ignorando, tipo, varrendo pra baixo do tapete as atitudes piores, muitas vezes pode colocar essas fãs na direção pra um relacionamento abusivo, sabe? Eu diria que totalmente. Tipo, agora que você falou, eu concordo com isso, e o Hector é totalmente um aspecto, inclusive, assim. Tipo, alguns dos vilões que são considerados mais monstruosos são os vilões que são inteiramente abusivos de uma forma realista. É o lance do... É o 50 Tons de Cinza. É um livro que é exatamente isso. É debatível quem que é a audiência, sabe, a audiência principal de tais livros, sabe? Então, tem muita gente que, tipo, se é pra tipo, pras mães taradas, foda-se, o problema delas, elas já deveriam saber que isso é ruim. Não é bem assim, porque, né, problemas internalizados levam muito tempo pra tu desprogramar. Mas o que não é debatível é que, tipo, muitas dessas mulheres foram atrás de clubes BDSM, tendo aquela visão totalmente distorcida do que é. E, tipo, a comunidade de kink teve muita explicação a fazer e dizer, tipo, não é assim. Sabe?
tem vários relatos de dons profissionais, dominadores profissionais, que tiveram que explicar para clientes novas que os procuraram por causa daqueles livros. Que, brother, não é assim que funciona. Sim. E tipo, tem uma outra coisa também, tanto para os fãs adolescentes quanto para fãs adultos, né? E aproveitando aqui para lembrar que fantasias de relacionamento abusivo não são reforçadas só para o público feminino, são reforçadas para o público masculino também, né? Mas só que extrapolando além da questão de relacionamentos abusivos, vários tipos de hábitos e características tóxicas, assim, que são reforçadas na mídia, mesmo mídia para adultos, porque é perigoso, porque não necessariamente tipo, a pessoa vai ver, consumir aquela mídia e vai diretamente internalizar aquilo por causa daquela mídia e começar a reproduzir, mas é uma coisa muitas vezes que tipo já tá meio que dentro da pessoa e no meio onde ela tá, e aí ela vai consumindo, vai surgindo um monte de mídia reforçando aquilo, e ela vai consumindo aquilo, e aquilo vai se tornando uma bola de neve, e uma coisa vai reforçando a outra, e aí... Porque isso é uma coisa que eu vejo muito quando a gente entra nesse debate de, tipo, a influência que a mídia tem nas pessoas. Tem muita gente que entra em descaso com esse tipo de debate, porque, tipo, entra naquela, tipo, qual é? Ninguém vai, tipo, ver um filme de serial killer e sair matando as pessoas. Tudo bem, eu tenho um exemplo bem estapafúrdio até pra quem Olha, é contra cara, essa discussão. Até hoje, quando algum branquelo entra armado na escola e metralha os coleguinha, a Fox News ainda tenta culpar videogames. Sim. Então não é um exemplo tão estapafúrdio assim. Sim, mas só que isso já é tido... eu não diria completamente amplo pela população toda, mas tipo, já é bem visto como balela hoje em dia, né? Mas tipo, sim, não necessariamente você vai se tornar racista porque você viu um filme racista. Não é assim que as coisas funcionam. Claro, todos nós sabemos disso. Mas é mais uma questão disso que eu falei, assim, como que nós como consumidores e como autores também estamos ajudando a reforçar coisas que já estão presentes. Sim. E tipo, é importante lembrar que a gente recorre à ficção quando a gente não tem experiência com a realidade. Isso acontece muito também. Muitas das expectativas das pessoas sobre um certo grupo são estabelecidas pelo tipo de ficção que é consumido. E quando um grupo é repetidamente demonizado na mídia, as pessoas tendem a ver eles com maus olhos no mundo real. Um exemplo que não fala sobre grupos e minorias, para não ficarem achando que a gente é só, como é que tu falou, comunista chato. O fato de que até, acho que se duvidar até hoje, muita gente acha que armaduras e armas medievais eram debilitantemente pesadas. O que não eram. Não eram. Tipo, o equipamento de um soldado moderno é mais pesado que uma armadura completa de placa. Então, até porque não faria sentido que fossem. Quem é que iria pra guerra com uma coisa que vai te debilitar? Não. Então, sim, pessoal, isso acontece. Ou aquela galera que acha que, tipo, a Europa, sabe, o país Europa, nunca invadiu o Japão porque eles tinham medo que as katanas iriam cortar ao meio seus tanques de guerra. Yup. Comentário clássico de um cara insistindo que katana era underpowered em D&D. Bom, mas eu acho que com tudo que a gente falou, eu acho que cobriu esse lance do amor pelo vilão e da era do vilão, e até já deu pra sair numas tangentes. Umas tangentes legal. O nosso próximo tópico, a menos que o Thanos. Isso. É um tópico especialmente reservado para essa joia que foi o Thanos. Opa, e aí galera? Lá venho eu interromper de novo o áudio.
Mas a gente vai estar encerrando por aqui essa nossa discussão de hoje sobre vilões. A gente continua falando sobre o Thanos no nosso próximo episódio, né? Ah, nós somos eu, o Henrico Oefel, ou Ico, e Bernardo Brião, ou Bardo. Por favor, não esqueçam de dar like no vídeo se vocês gostaram, deixar algum comentário, se inscrever no canal, né, para quem está vendo no YouTube. Isso nos ajuda bastante a propagar, né, o canal e a gente poder manter fazendo o que a gente está fazendo. Quem está ouvindo isso em outras plataformas, compartilhar com quem você acha que ia ser legal de estar ouvindo também, principalmente pessoas que assim se interessam em escrever ou fazer histórias, né? E aqueles que puderem estar nos ajudando no Padrim, a gente fica muito grato, né? A nossa página é padrim.com.br barra o Bardo e Eucast, tudo junto. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem seguros e valeu!